Oi, galera, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Mas enquanto a gente não pode se ver presencialmente por conta do distanciamento ou isolamento social, vamos, praticar um pouco de sociologia. Para isso, a gente vai discutir, como vocês já sabem, a gente já estava discutindo em sala, na Sociologia 5, a gente tem como tema a desigualdade social. E aí eu faço uma escolha no primeiro bimestre para que a gente analise, para que a gente pense a desigualdade social a partir da escolha de um autor. E o autor que eu escolhi é o Jean-Jacques Rousseau, que é um filósofo francês. Então é a partir da teoria do Jean-Jacques Rousseau que a gente vai fazer uma leitura sobre a desigualdade social. Eu poderia ter escolhido outro autor, como o Karl Marx, mas como a gente já trabalhou o Karl Marx lá no terceiro período, onde a gente discutiu o método dialético, o materialismo histórico, a luta de classes, a ideologia, eu acredito que a gente já tem uma leitura da desigualdade social marxista, agora a gente precisa de uma outra leitura, uma outra possibilidade das ciências humanas, também muito interessante de se pensar a desigualdade social. Bom, para isso, então, eu escolhi o Jean-Jacques Rousseau, que é um autor muito conhecido da filosofia e da sociologia, né, um clássico. Ele tem obras muito famosas como O Emílio e como O Contrato Social, ou Do Contrato Social, uma obra muito conhecida na sociologia, nas ciências humanas, na filosofia, e também a obra que eu escolhi para fazer essa aula para vocês e, através dela, pensar a desigualdade social, que é o nosso tema inicial da sociologia. Então, a obra que eu escolhi para vocês é uma obra do Jean-Jacques Rousseau, que chama-se O Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Então, sobre o título da obra, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? O discurso sobre a origem. Então, o Rousseau já assume no título da sua obra que é um discurso. Esse discurso, ou essa narrativa, ela conta a origem da desigualdade e o fundamento da desigualdade entre os homens. Então, o que é que dá origem à desigualdade e o que fundamenta esse discurso sobre a desigualdade entre os seres humanos? Então, é um bom tema para refletir, porque o Rousseau nos coloca a questão sobre qual a origem da desigualdade entre os homens. Então, se os seres humanos se tratam como desiguais, isso teve origem em algum momento da história, né? Em que momento da história os seres humanos inventaram a desigualdade? Essa é a pergunta que o Rousseau faz. Quando é que a gente inventa a desigualdade? Em que momento da história nós inventamos a desigualdade social enquanto seres humanos? Bom, para isso, o Rousseau ele inicia o texto dele no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, se fazendo uma questão. Ele se pergunta o que é o homem? Só é possível conhecer a origem da desigualdade entre os homens se eu conhecer esse sujeito, o homem, que é o cara que provoca a desigualdade, ou seja, essa desigualdade social que a gente reconhece e que a gente vai debater e discutir quais são os motivos, por que ela acontece, como ela se organiza socialmente, ela só é possível através da existência de um ser social, esse chamado homem. Então, os animais não criam classes sociais, eles não se dividem entre ricos e pobres, né? Eles não produzem desigualdade econômica, de gênero, percebe? Essas desigualdades, elas são produções do próprio homem. Então, antes de pensar a própria desigualdade, que é aquilo que ele se propõe a pensar no livro, seja a narrativa, a origem que deu o discurso à desigualdade, o Rousseau se preocupa também em pensar quem é o homem. Então, essa é a primeira reflexão: quem somos nós, homens, né? Quem é essa espécie? Mas quem é o homem? Ele se pergunta. E ao quem é o homem, ou a se perguntar quem é o homem, ele vai dividir o homem em dois, né? Em duas ideias de homem: o homem natural e o homem civilizado. Então, há duas possibilidades de compreensão sobre quem é esse sujeito que a gente determina como homem. E aí o Rousseau vai dividir o homem, e essa divisão é para fins de estudo, né, para que a gente faça uma compreensão sociológica. Não que a gente corte o homem e aí diga, eu sou um homem, está aqui meu homem natural, está aqui meu homem social. Não, né? Há um homem natural e um homem social. Então, o Rousseau vai dividir o homem, e isso tem a ver com uma ideia que ele vai desenvolver, que ficou muito conhecido como o mito do bom selvagem. O mito do bom selvagem é uma proposição de que o homem é bom por natureza e a sociedade que o corrompe. Essa é a ideia, né? É a ideia de um selvagem, do homem natural, esse homem mais primitivo, esse homem
pré-histórico, esse pré-ser humano, esse homem em construção de ser, esse ser mais ligado à natureza, como um ser bom por natureza, né? Bom por si, né? No seu estado de natureza. E aí seria a sociedade, ou a vida em sociedade, ou o desenvolvimento desse ser natural. Então, esse homem natural que vai converter-se em um homem social é que levaria, então, o homem a ser corrompido pela vida em sociedade e abandonar essa ingenuidade, essa bondade por natureza que ele teria. E aí, quando o Rousseau coloca isso, ele cria essa teoria. Então, há uma divisão entre um homem natural e um homem civilizado. E ele diz que para que a gente alcance esse homem natural, se existir, você é o homem social, e você que está aí é um homem social, um homem civilizado, assistindo esse vídeo, você não é um homem mais no estado de natureza. Portanto, como é que a gente vai saber quem que é esse homem natural? Eu costumo dar com exemplos assim, mas é no sentido de compreensão, didático, não que seja isso. Esse homem natural ele não existe, ele é uma abstração, né? É impossível que a gente atinja ele hoje. Mas se ele existisse perto de nós, homens sociais, civilizados, da vida urbana, seria ou o homem rural, mas aquele homem que vive bem no mesmo rural e vem à cidade só às vezes, ou quase não vem à cidade, mas que boa parte do exercício, da construção da sua prática, da sua vida está no campo, ou o indígena, né? E que são dois modos de vida, o indígena mais grave ainda, né? Bem distantes do modo de vida que a gente tem como homem social na Terra, ou seja, eles são muito diferentes da gente. Os índios e as pessoas que moram no campo, de nós, pessoas da cidade, homens urbanos, civilizados, etc. Não que os homens que moram no campo não sejam homens sociais, eles também o são. No entanto, é, eles têm uma distância do homem civilizado e social que a gente é. Então, se a gente quiser entender quem é esse homem natural, o Rousseau diz que é necessário primeiro despir-se do conhecimento do homem civilizado, ou seja, é um exercício antropológico de se colocar no lugar do outro. É o que fazem os antropólogos, né? Um exercício de alteridade. Então, se eu quero ser um homem natural, eu tenho que estar com um homem natural, viver como um homem natural, ou seja, despir-se-me do meu conhecimento de homem civilizado. Então, todos os conhecimentos que a gente desenvolve na área, por exemplo, da eletrotécnica ou da informática, eles vão ser pouco úteis ou não vão ter utilidade nenhuma se a gente estiver numa civilização ou numa sociedade indígena, né? Numa comunidade indígena no Amazonas, por exemplo, né? Numa comunidade fechada, daquelas em que não tem pouco contato com os homens brancos ou contato nenhum. Então lá, esse conhecimento não vai ser um conhecimento importante. Então não adianta eu querer, e essa é a intenção, né? Não basta eu usar o meu conhecimento de homem social, construído através da razão, das ciências, para entender o homem natural. É preciso que eu experimente a vida tal com o homem natural para que eu entenda ele. Tanto que o Rousseau diz logo em seguida. Então, quanto mais eu utilizar a razão para entender o homem natural, mais distante eu vou me colocar dele. Então, quanto mais a gente quiser criar uma conceituação específica de quem é esse homem natural e ficar teorizando sobre ele, a gente vai entender muito pouco sobre ele. A gente precisa exercitar a vida ou praticar a experiência da vida e cotidiana com esse homem, para que aí então a gente possa naturalmente tornar-se ele, ou compreender ele, colocar-se no lugar dele. Cria-se um problema para o Rousseau, e esse problema é interessante. O problema que ele coloca é o seguinte: para se atingir o homem natural, é necessário conhecer sobre as mais simples realizações da alma humana. E aí, quando ele diz isso, é exatamente essa ideia de que há uma distância, assim, um fosso entre os homens naturais e os homens sociais, e isso talvez seja marcado pela relação que esses sujeitos desenvolvem com a natureza. Então, os homens naturais, eles desenvolvem um contato muito mais verdadeiro, muito mais genuíno, muito mais sério com a natureza. Enquanto os homens sociais, eles já estão desvinculados dessa relação com a natureza enquanto vida. A natureza se tornou mais utilitária, ela se tornou mais produto, ela se tornou mais coisas que eles fazem, né? Que eles pegam, que eles transformaram, que eles criaram. Então, a natureza perde para o homem social a importância, o grau de importância que ela tem, o grau de relação que ele desenvolve com ela, se comparado com o homem natural. Então, para se atingir esse homem natural, é necessário conhecer sobre as mais simples realizações da alma humana. Quando diz isso, Rousseau está dizendo que
Você, homem social, que pretende conhecer o natural, precisa viver como ele e aprender que as coisas simples da vida, elas têm um valor inestimável. Então, você pode se divertir ou ser feliz contemplando uma obra de arte. Você pode se divertir ou ser feliz sentando-se para ver o pôr do sol, para observar a lua. E essas coisas, elas são simples, mas elas possuem um valor imenso, né? Guardando as memórias afetivas da vida. E aí, ele vai construir uma ideia fundamental, que ele diz que antes da razão existem dois princípios básicos que vão reger a alma do ser humano. Então, anteriormente à razão, e nós somos seres racionais, existem dois sentimentos que não são, portanto, razão, que é o sentimento de autopreservação. Então, o próprio nome diz, autopreservar-se, cuidar de si mesmo. Então, o ser humano, ele luta pela própria vida, ele é o sentimento de autopreservação, e eu costumo dar como exemplo do sentimento de autopreservação o caso dos suicidas, né? Então, o sujeito, quando vai se suicidar, ele tenta se enforcar, né? O suicídio é por enforcamento, ou ele morre porque ele quebrou o pescoço, ou ele morre sufocado. Mas se ele não tiver prendido as mãos dele quando ele tenta esse ato de suicídio, é muito comum, quando a polícia encontra os corpos, né, nesses vestígios, ter as marcas da mão, porque ele pode morrer ou não, mas muitas vezes ele tenta tirar a corda que o sufoca. Isso é uma ação instantânea, né, de autopreservação. Então, o sujeito está caindo, ele tenta sobreviver. Ou quando tem aquelas catástrofes naturais, por exemplo, quando, né, a gente tem um terremoto e a pessoa fica soterrada por dias, ela toma sua própria urina, né? Então isso é autopreservação, a vontade do ser humano de sobreviver. Por isso que o suicídio é um tabu e a gente se soca com ele, assim, né? A gente parece que é quase contra a natureza, né? Contra a natureza, mas não é, porque o suicídio é um ato da razão, e você vê que isso é anterior à razão, então é a razão do processo, a vontade do ser humano não mais viver. E o outro é o sentimento de comiseração, né? A ideia de comiseração é o sentimento de proteção da própria espécie. Por exemplo, quando diante de uma ameaça externa, a espécie tenderia então a proteger a si mesma. É a ideia que está presente naqueles filmes de catástrofe, ou, por exemplo, né, entre leões e hienas se atacando, os leões vão atacar as hienas e não os próprios leões, eles vão defender o próprio grupo, assim como as hienas, num confronto entre hienas e leões, vão defender as próprias hienas e não os leões. Primeiro elas vão defender o próprio grupo, é o sentimento de comiseração. É a ideia, por exemplo, que eu acho, né, e que a gente vê, se caso uma espécie ameaçasse, algo ameaçasse a espécie humana, uma outra espécie, ameaçasse a supremacia dos seres humanos na Terra, talvez os seres humanos abririam mão dos seus umbiguismos e se juntariam para primeiro vencer essa ameaça à espécie humana, e talvez o coronavírus possa fazer com que a gente pense algo nesse sentido, mas ainda a gente está um pouco longe, né, porque não é uma outra espécie, mas sim um vírus, né, que é uma forma de vida, mas uma vida, uma forma viva, mas uma outra coisa. Mas se isso acontecesse, talvez nós nos juntássemos para primeiro preservar a própria espécie. Então, aquela ideia dos filmes que quando chegam os ETs ou uma outra espécie que vai ameaçar a humanidade, e aí a humanidade abriria a mão dos seus umbiguismos para se defender. Essa é a comiseração. O segundo sentimento, que, segundo Rousseau, é anterior à razão para os seres humanos.